Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Olá pra todo mundo aí que tá entrando. Bom dia, bom dia. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Como vocês estão? Vamos terminar. Aí, deixa eu esconder. Vamos terminar. Não o capítulo inteiro, né? Que eu já. Mas essa parte de movimentos sociais, gente, eu juro que a apostila 4 vai ser bem mais tranquila. Eu sei que a gente tá arrastada nessa 3, a gente já nem deveria estar mais na 3. Só que os temas são tão pesados, são tão chatinhos que não adianta correr, sabe? Porque principalmente no Enem anda caindo bastante sobre esse tipo de coisa. Então, vamos lá, vai. Todo mundo com seu café na mão. Se bem que vocês nem deveriam tomar café, né? Tipo, café, não sei se vocês deveriam tomar. Peraí, que tem um pessoal entrando aqui. Eu vou dar mais um minutinho, tá, gente? Terminar de aparecer outro. Como vocês podem perceber, eu estou com meu café na mão. Bom, bora lá. Não tem muito mais o que fazer além de encarar. Não é mesmo? Bora encarar, né? Aí. O nosso capítulo de movimento social. Toda vez que eu falo que eu vou me encarar, que eu vou começa a entrar alguém e eu ficar esperar a pessoa entrar. Pra não pegar na metade. Porque sempre eu espero uns 2 minutos, porque quando eu entro, depois de uns 2 minutos, tem tipo umas 10 pessoas já na sala de espera, sabe? Aí facilita. Enfim. Vamos continuar. Bom, a gente parou na semana passada falando sobre, né, a questão dos movimentos sociais se tornarem ou não partidos, né? Quais são os objetivos desses movimentos sociais. Bom, já está bem claro pra gente que o objetivo dos movimentos sociais é politizar os problemas e os interesses setores da sociedade, certo? Então a gente tem, por exemplo, né, que um exemplo aí que vai ser muito presente pra gente. Peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu passei. Ai, eu tô com a cara. Eu fico fazendo assim, né? Porque eu descobri uma miopia. Eu preciso fazer o óculos. Mas a gente entrando, foi. Vamos lá. Então a gente estava falando, né, sobre essa. Primeiro que os movimentos eles não precisam formar um partido necessariamente, e depois que o que eles procuram, né, é a gente conseguir transformar, encontrar a raiz política, porque lembrem-se que fazer política não tem só a ver com o jogo político, tá? O jogo político é uma parte muito importante, mas que não é a principal quando a gente fala em fazer política, tá? Então, todos os problemas quase que a gente tem aí no mundo, na sociedade, eles vão ter alguma raiz ali política. Por quê? Porque é no campo da política que a gente convive,
né? E que a gente se relacione. Então, se é um problema social, esse problema social precisa passar pela política também, né? Porque o Estado, o governo e a política é o lugar onde a gente media, né, os nossos problemas e as nossas relações sociais, ok? E os movimentos, eles fazem isso, a intenção deles é fazer o quê? Falar, olha, isso aqui é uma coisa que a gente notou que é um problema, né? Vamos ver qual que é a raiz desse problema, entender o que a gente pode fazer sobre esse problema, né? E modificar aí as coisas que a gente pode modificar. Bom, o movimento operário, eu acho que é o primeiro grande movimento que a gente tem, certo? No sentido de movimento social mesmo. Ele vai surgir como uma alternativa à ordem capitalista, até pelo contexto da época. Perdão. Então, a gente tem aí, é só chuva e vento na cara, tá, gente? Eu só tosse, por favor. O movimento operário surge como essa alternativa à ordem capitalista, né? Reivindicando, né? E apontando sobre os abusos que o capital ele vai exercer, né? E que o capital em forma da burguesia está exercendo. Então, ele vai falar sobre essa opressão dessa classe, né, de proletariado, essa classe proletariada que está sofrendo essa opressão e esses abusos, né, que são advindos do capital, e ele vai também criticar a divisão da sociedade industrial moderna em classes sociais. Ele fala, olha, isso aqui está acontecendo, né? A gente está dividido em classes sociais, precisamos fazer alguma coisa sobre. E eles falam, olha, a raiz desse problema aqui é o capitalismo, a gente precisa resolver esse problema. E o movimento operário, né, ele começa com a primeira Internacional dos Trabalhadores, ele forma aí a primeira Internacional dos Trabalhadores, né, e ele tem a sua vertente reformista e a sua vertente revolucionária. A sua vertente reformista tem um viés do social-democrata, né, e aí é muito importante que a gente, como eu falei de partido político algumas semanas atrás com vocês, encorajo vocês a procurar sobre partidos. Eu sei que daqui a, já mês que vem a gente vai ter uma enxurrada e já está começando a gente ver sobre partidos aí, sobre pré-candidatos na internet, mas a gente vai ter uma enxurrada e eu sei que vocês são pessoas que são interessadas e que vão prestar mais atenção agora, até por conta das nossas aulas, eu sei que vocês são assim, né, pelo ano aí que a gente se conhece. Eu faço o pedido a vocês que vocês se lembrem de que não é porque alguma coisa tem o nome de social-democrata que realmente vai agir como um social-democrata, tá? Porque a gente vai ver que a gente tem várias ótimo. Como eu consegui me mutar, não sei, mas tudo bem. Seguimos. Como eu estava falando, né, a gente precisa separar entre o que é teoria e o que é prática, tá? Não é porque um partido tem o nome social-democrata que as ações dele são ações sociais-democratas. Por quê? Porque vai chegar aí a eleição, vocês vão ver pessoas desses partidos que vão colocar, né, e vão ter um discurso diferente da teoria que a gente está estudando aqui, tá bom? Isso pode ser confuso. Então, já estou avisando vocês que isso provavelmente vai acontecer, tá? Para que vocês fiquem atentos a isso, ok? Não é porque o partido se chama comunista que todas as propostas dele são comunistas. Não é porque o partido tem no nome, né, o social-democrata, que as propostas dele são sociais-democratas. E como eu sei que vocês vão se interessar mais, porque a gente falou de partido e eleição, e vocês tiveram muito interesse quando a gente falou sobre partido e eleição, já fica aí o meu aviso, tá bom? De antecedência.
Enfim, e aí o movimento operário, que ele é reformista, né, ele fala, a gente precisa encontrar um meio termo, a gente precisa se reorganizar, né, encontrar um lugar, assim, em comum, onde a gente faça essas mudanças, melhore essas coisas, só que também não precisa ser extremo, né? Tanto que o viés social-democrata, ele vai pegar um lado, tipo assim, a gente não precisa de violência, né? A gente pode fazer uma revolução, assim, de uma forma não violenta, a gente é civilizado, né? Já passou a época aí de quebrar tudo, né? E a forma revolucionária, não, a gente precisa implementar o comunismo, porque o problema da origem é as classes sociais. Então a gente precisa resolver o problema na raiz dele, não adianta ir aos pouquinhos, porque a raiz do problema vai continuar a mesma. Diga, Dimitri. Te desmutei, né? Te desmutei, mas te mutei. Meu Deus, foi. Pronto? Pronto. Ok. Mariana tá que muta os outros, não muta até assim mesmo, mas tudo bem. Eu, assim, uma questão entre o reformista e o revolucionário que eu gostaria de pontuar é que muitas vezes a gente acaba colocando o que é uma praxis revolucionária numa coisa só, entende? E aí a gente acaba tendo divergências entre os próprios que se consideram revolucionários sobre o que é uma prática verdadeiramente revolucionária. De modo que, por mais que, por exemplo, a gente pode falar que Trotsky foi um revolucionário, só que Trotsky era contra Stalin. Então, qual dos dois que era revolucionário nessa, entendeu? Eles não necessariamente vão concordar. E eu acho que, eu sei que não é o que a senhora pensa, mas reduzir revolução a simplesmente quebrar coisas, ou, enfim, fazer baderna, não é uma análise correta que a gente faz, né? Sim. Eu acho que o principal que a gente tem que pontuar é que esse negócio de vamos tentar fazer mais ou menos é meio que abaixar fogo dos dois lados, né? É você dar direito trabalhista, compactuar com a elite, né? Fazer o joguinho brasileiro ali, bem comum, né? O vídeo de Getúlio. E aí, então, você meio que apazigua. Você deixa a coisa meio que do jeito que tá, só que um pouco melhorzinha. A gente está falando, inclusive, desculpa te cortar, mas de um momento ali desse movimento operário que está surgindo e que está se formando, né? Ali, inclusive numa época pré-Getúlio, né? Onde a gente tem, por exemplo, do lado revolucionário, os ludistas que estão quebrando máquinas, né? Então, eu acho que a oposição desses pensamentos reformistas e revolucionários está muito mais latente nesse momento em que o movimento operário ele está ali se formando, né? E aí hoje eu acho que a gente tem mais essa ideia de tipo assim, calma, a gente já aprendeu que existem várias formas de se fazer, Sim. Né? E aí, tipo, eu sempre penso nisso quando eu falo na questão da Revolução Francesa ou Russa. Na francesa você tem girondino e jacobino. Enquanto os girondinos, eles querem falar assim, então, vamos deixar do jeito que tá, vamos tirar eles, mas a gente fica ali e não sei o quê. Ou os mencheviques, eles tinham outras propostas de continuar com a Rússia na guerra, né, enquanto os bolcheviques era aquele negócio do paz, terra e pão. Então, eu acho que é importante pontuar, assim, não que seja o que a senhora pensa, mas para ser mais claro, para as pessoas entenderem. Ser revolucionário não é sair quebrando as coisas. Sim, é que a gente vai ver, é que a gente está fazendo também uma linha histórica nessa apostila. Então, quando a gente vê revolução e socialismo, a gente vai pegar essa parte que você está falando. Entendeu? Travou? Eu travei ou você travou? Ah, você só tá, tipo, entendi. Onde a gente vai ver que, na verdade, e quando a gente pega mais a parte de hoje mesmo, né? A gente tem aí, inclusive, as novas formas de comunicação trazem para a gente novas formas de você fazer revolução, de você fazer ativismo, de você se mobilizar e fazer um movimento social, né? O movimento operário, ele surge muito próximo ali, à época do Marx, no século XIX, século XX. A gente tem que ver que também essa polarização, ela também é muito derivada do momento, né? E de classes que estão
facilmente você consegue delimitar como antagônicas, não tem muito meio termo. Hoje em dia a gente já tem ali um meio termo, por exemplo, o que a gente chama de classe média, né? Que vai fazer ali que transita, que mesmo sendo, por exemplo, não sendo donas do meio de produção, ainda a identificação não necessariamente é diretamente com a base, né? Que não se identifica com a base operária e que se identifica mais em alguns níveis, né, perdão, com a burguesia, que é os donos do meio de produção, sendo que não são. E a gente entra em várias coisas mais complexas e mais complexas que fazem com que fazer revolução fique cada vez mais difícil a gente entender como que isso acontece, né? Então, assim, revolução e mudança. Até citei aí, né, o nosso consagradinho, né, da metamorfose ambulante, porque eu acho que simboliza um pouco isso, né? Eu acho que a mudança ela é uma constância da história e da humanidade. Então, os seres humanos. Nossa, que foi? Tá surpresa que eu falei bonita, Giovana? Tá bom. Eu acho que a mudança, né, ela é essa constância. Eu acho que a única coisa que a gente pode saber, de certeza, como seres humanos, é que a gente muda, né? É que tudo muda à nossa volta. Para onde que vai mudar, se a mudança vai ser boa, ruim, a gente não sabe, mas nós somos, né, metamorfoses ambulantes. E a revolução faz parte disso também. Então, o que vai diferenciar uma mudança de uma revolução? A revolução vai ser uma ruptura brusca e profunda, tá? Que é inclusive o que depois vai diferenciar, mas aí isso é um papo para depois, tá? Já vou adiantar. As revoluções das revoltas. Por que alguns teóricos vão falar que revolução e revolta são coisas diferentes? Né? São coisas que não. E alguns outros vão falar que não, são a mesma coisa. Né, são muito parecidas, são muito próximas. Eu posso chamar uma revolta, né, de revolução, e outros falam, não, a gente não pode chamar uma revolta de revolução. Porque a gente tem uma ideia de revolução como uma ruptura brusca e profunda da estrutura, ok? Então, uma revolta, ela pode vir a se tornar uma revolução, de acordo, assim, vou falar de acordo com um pouco mais um consenso assim das pessoas que vocês estudam e que a apostila, né, principalmente de história de vocês está baseada, tá? A base ali da produção do que a gente entende por revolução na história hoje são essas mudanças brutas e profundas. Então, a Revolução Industrial, por que é uma revolução? Porque ela mudou drasticamente a forma como a gente se relaciona. Revolução Francesa, ela mudou drasticamente a forma como a gente se relaciona e todas as estruturas, ok? Enquanto uma revolta da vacina, ela não muda como a gente se relaciona. Era um estopim que poderia ter se tornado uma revolução, tá? Porque existiu ali aquele ponto de inflexão, né? Aquele start, aquele estalo, mas que não provocou mudanças profundas na sociedade, o que as revoluções provocam, né? Que aí, como eu digo, a base de vocês ou um golpe, sim, também. Né? Um golpe, ele pode gerar uma revolução, como ele também não pode gerar uma revolução, né? Ele é um ponto inicial, ele é um ponto de partida, que ele pode ir para um lado ou pode ficar nele mesmo, né? Pensando no que vocês estudam na base historiográfica de vocês, tá? Que é muito baseada no Hobsbawm, né? A apostila de história de vocês, ela tem uma visão assim, né? Quando vocês veem revoluções muito ali próximo da Era das Revoluções do Hobsbawm mesmo. Eu acho que quem lê a Era das Revoluções vai conseguir perceber que os autores de história, eles têm muita proximidade aí com isso, até pelo Hobsbawm ele ser bem didático, né? Mas a gente vai ver também que alguns autores, eles falam que revoltas são revoluções também, porque provocam algumas mudanças e algumas rupturas. E porque depois de uma revolta, você tem algum certo tipo, né? Porque
existiu um conflito e sempre após um conflito você tem uma nova organização. Pode não ser uma nova organização tão profunda nas suas, que tenha tocado profundamente as raízes, que vai mudar completamente a estrutura, mas ela afeta em algum lugar, sabe? Fica um machucado, digamos assim, deixa uma cicatriz. E a gente tem a visão, né, dos positivistas e sociais-democratas, como eu comentei, é que a gente já passou, e aí agora eu tô falando do século XX, tá? Eu tô falando já da segunda metade do século XX para agora, que vão falar, gente, a gente já passou desse sentido da gente precisar de uma mudança violenta, a gente precisar, né, de fazer uma mudança onde a gente precise utilizar da violência de uma forma tão drástica, né? E vai ter os marxistas ainda, mas aí, obviamente, é uma parte dos marxistas. Lembrando que, como até o Dimitri acabou de colocar, a gente tem diversas versões aí de ideias revolucionárias, mas né, a parte que vocês estudam, inclusive está aí na apostila de vocês, vocês podem ver, é falando sobre a forma de você ver, né, como uma ruptura drástica, que aí pega um pouco mais o Marx raiz, né, o Marx clássico, uma parte do marxismo que pega mais o Marx clássico, que fala que a gente precisa de uma ruptura forte, que a gente tem que romper mesmo e fazer uma mudança drástica. E por isso, que vocês já viram, né, na nossa aula de ditaduras, né, a restauração da ditadura do proletariado para fazer essa mudança profunda, que uma ruptura brusca, né, uma ruptura drástica vai chegar até o centro da questão. É meio como cortar o nó pela raiz, aquele ditado. A gente precisa chegar na raiz, cortar para conseguir voltar ali e construir realmente uma coisa nova, né? Mudar, fazer uma mudança a partir da base. Só que aí fica aquilo, né? A gente chega aí no século XX e a gente fica ali, né? Na verdade, já no século XIX, a gente fica pensando assim: cadê o resultado da sociologia? Porque assim, ótimo. A gente está pensando, filosofia, sociologia, a gente está refletindo sobre, a gente está encontrando quais são os problemas. Mas como que esses problemas vão ser resolvidos? E aí, né, a gente vai voltar um pouquinho agora, na nossa linha cronológica, para falar sobre essa proposta, né? Começando pelo Augusto Comte, ok? Que vai propor as leis imutáveis. Então, do mesmo jeito que vocês em química, física, né, e biologia, o comentário. Do mesmo jeito que em química, física e biologia vocês têm algumas leis que são imutáveis, que são nas ciências naturais, você tem coisas que elas só são, né? Você não precisa refletir muito sobre. Você sabe que 2 mais 2 dá 4, entendeu? Ok. Vocês têm algumas leis que elas são, simplesmente elas são. Você sabe que se você misturar uma coisa com outra, né? São as leis da física. Você sabe que a gravidade existe e é uma lei imutável. Ok? A gravidade existe, ponto. Não há nada que você possa fazer sobre isso. É uma coisa que existe e que vai agir na vida da gente. O Augusto Comte ele vai tentar aproximar essas ciências, né? E essa subjetividade para esse lado mais racional, digamos assim, né? Então a busca dele é de reestabelecer a ordem nas ideias e conhecimentos, criando uma crença comum em todos os seres humanos. Resumindo, organizar a sociedade. A sociologia tem que ter um objetivo, que é fazer isso, mais lógico. A sociologia precisa resolver o problema. Não adianta a gente identificar o problema, a gente tem que ver como a gente organiza. Ou pelo menos quais são os problemas que a gente não vai conseguir resolver nunca, para pular eles. A gente precisa entender o que é, porque é, o que é do ser humano, porque é do ser humano e ponto, acabou. E o que a gente vai poder organizar. E ele está propondo isso, ok? Então, para ele, a ordem, ele vai ser o ponto de partida para a construção de uma nova sociedade, que vai gerar o progresso. Então, eu brinco que ele meio que, assim, não agrada muito ninguém, porque ele vai criticar os conservadores, mas também não vai combinar, tipo, não vai fechar muito com os progressistas,
né? Então ele vai ser mais conservador que os progressistas, mas também mais progressistas que os conservadores. Falando assim, meu ponto é, galera, a gente precisa ter lógica. A gente precisa entender que ser idealista, ser materialista, a gente precisa entender que a sociologia, o ser humano também é uma ciência, e que a gente tem que construir, tem que organizar, né? E que não é e que a ordem não é oposta ao progresso e nem o progresso que é oposto da ordem. Que a ordem e o progresso, elas podem trabalhar juntas e que só a ordem gera o progresso, né? Porque até então a gente tem aquela ideia, tipo assim, não, se eu tenho ordem, eu não tenho progresso. Então um lado vai falar, não, para eu ter ordem, eu não tenho progresso, porque encaixa naquela mesma coisa e o progresso, ele é mutável e a ordem não quer mudança. Aí o outro vai falar, não, para eu ter progresso, eu não posso ter ordem. Então vai ter o lado, eu quero ordem, eu quero progresso. Ele fala, não, a gente pode ter os dois, porque a ordem vai gerar o progresso. Quando a gente se organiza, quando a gente se estabelece, quando a gente cria uma base, a gente consegue avançar, tá? Esse vai ser o ponto de partida para a gente construir. A gente precisa organizar o que a gente tem para construir alguma coisa nova, né? E aí ele vai ver a filosofia como uma ciência auxiliar. E aí, galera, é assim, ó. Ele tá vendo isso, tá? Até hoje, ninguém decidiu se a filosofia é ciência auxiliar, se não é, se é sociologia, se é arqueologia. As ciências humanas têm aí uma disputa, tá bom? Que é uma treta, inclusive de clubismo, tá? Já adiantando para vocês. Porque assim, aí vem a história falando que a sociologia e a filosofia é uma ciência auxiliar, aí vem a arqueologia falando que não, que ela não é. A história fala, não, você é sim, porque você serve para mim. Aí entendeu? Aí, assim, cada um puxa pro seu lado, entendeu? Que eu acho que essa discussão não chega a lugar nenhum. Entendeu? Porque a gente fica discutindo tanto se não é uma coisa ou outra, se ajuda, se não ajuda, e a gente esquece que, independente de ser a principal ou não, para a gente ser um ser humano evoluído, né, a gente usa todas as ciências, não só as humanas, como as da natureza, como as exatas, né, que é uma coisa que os gregos já sacaram há muito tempo, né. Então, assim, ficar nesse clubismo, quem for para a área das ciências humanas, tenta desviar, tá bom? Porque não vale a pena. E e justamente eu ia citar a questão dos gregos por causa que eles já compreendiam muito antes que campo de conhecimento é fluido e não acaba. Eu acho que é importante, é válido sim a gente separar para poder organizar os pensamentos, né? Porque senão reduz tudo ao achismo. Mas uma visão muito cientificista própria do positivismo daquela época é que só por meio dessa técnica científica que a gente pode encontrar alguma coisa. E quando eu falo, geralmente, que para alguma pessoa que gosta de filosofia, ó, filosofia não é ciência, a pessoa já se dói, achando que a filosofia é algo menos. Mas nem por isso é algo menos. Entendeu? Por causa que você reduzir o que não é ciência, logo achismo, você acaba usando essa lógica para tirar o mérito da filosofia, da literatura, das artes, do teatro, dessas coisas que fazem parte da reprodução da vida, que são tão importantes quanto, só que não precisa ter um método científico. E então, que auxiliam na construção de métodos Sim. científicos de outras ciências. Me fala, como que você faz sociologia sem filosofia? Não assim, faz. Só me fala. Não faz. Se alguém não teve que pensar uma teoria social antes de colocar o método, como é que tu faz? Por exemplo, né? A minha primeira formação é de história. Exemplo pessoal. A minha primeira formação foi história. Eu tive aula de sociologia na faculdade de história, eu tive aula de etnografia na faculdade de história, sabe? De filosofia, eu tive aula de diversas outras áreas do conhecimento, né? Que foram além da história, né? Então, óbvio, eu tive aula de história da arte, história contemporânea, história não sei o quê, história não sei o quê. Isso. Brasil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi muito Brasil. Teoria da história, mas ao mesmo tempo eu tive aulas de outras matérias. E mesmo na aula, por exemplo, de teoria da história, a gente leu Marx em teoria da história.
sabe? A gente leu pessoas que não escreveram história como foco principal. Porque essas pessoas também influenciaram na hora que a gente vai escrever história, e historiadores, entendeu? Dentro da minha primeira formação. Agora, na minha segunda formação, que é Ciências Sociais, eu tive antropologia, filosofia também, as matérias, ciências sociais, pensamento social, pensamento econômico. Economia também. Eu tive história social e econômica, entendeu? Você tem Eu senti o negócio da matemática caindo. Sentiu, né? Sentiu. Fuge de número e o número não foge de mim. Então, você tem várias áreas do conhecimento que vão fazer parte da construção de um conhecimento específico. E não tem nada de ruim nisso, não tem nada de problema nisso, né? Então, você falar que a filosofia é uma ciência auxiliar, né? Que ela tem, na verdade, que se render à lógica da ciência, parar de ter a visão ou idealista que vocês estudam lá, né? Na apostila 2 de sociologia, acho que a 2 fala muito sobre idealismo, né? Acho que ali para o finalzinho da 2 e o começo da 3 tá meio nesse campo, né? E também sair do materialismo, que vocês veem aí no final da 4, né? Para metade da 4, que a gente está aí vendo esse materialismo, né? E sair desses dois lugares e falar, tipo, não, a gente precisa estar acima de tudo isso e pensar de uma forma racional. Diga, Gi. Gi, você tá mutada. Quer dizer, eu te desmutei, mas você não tá falando. Tipo, você tá falando, mas eu não tô te ouvindo. Ah, é o volume. Oi. Acho que antes do segundo ano, porque no primeiro ano eu não senti tanto isso, mas esse ano eu comecei a perceber. Antes, nas aulas de filosofia, como posso falar? Eu sabia que eu estava na aula de filosofia. E antes, na aula de sociologia, eu sabia que eu estava na aula de sociologia. Aí agora, eu não sei mais, eu estou na aula de sociologia, na de filosofia, às vezes eu vou para de história, tem vezes que a gente vai lá para de matemática, aprende economia financeira. E é uma bagunça. Mas é legal, porque a gente vê que tudo se complementa, né? Não tem como você ser, tipo, só de... eu sou de humanas, eu não vou viver de exatas nunca mais na minha vida. Tipo, não dá. Eu achei, viu? Eu tive essa ideia. Mas não funcionou. Ô, professora, outra coisa, eu tava ouvindo algumas coisas sobre a Venezuela. Meu Deus. E eu não entendi nada. E eu queria saber... O Dimitri tá olhando com a cara, tipo assim, mas alguém tá entendendo alguma coisa da Venezuela? Ninguém entende nada. Numa outra aula, assim, se você poderia comentar sobre o que tá rolando lá, ou sobre o que aconteceu. Porque, nossa, como eles... Aí eu li e falei assim... Eu não sei se eu falo obrigada a Deus por estar no Brasil, ou... Você fala. É tudo a mesma coisa, ou... Não sei, toda vez que eu vou pensar, eu chego na conclusão que eu te mandei mensagem lá, do cometa. É essa. A gente começa a pensar em filosofia, sociologia, história, tudo assim, cometa, entendeu? Eu acho que a Venezuela, para vocês, o que tá pegando é essa discussão aí, principalmente que pegou muito na mídia, né? De ser uma ditadura ou não, né? E o processo deles, a história deles é uma história bem conturbada. A nossa também mas... Não, mas os países da América Latina, eles têm histórias conturbadas como um todo, mas eu acho que alguns países, eles se superam, assim, sabe? Sofreram muito. Eu acho que a gente tem, até por uma questão imperialista, né? Aí eu fiquei meio... Aí eu fui até perguntar pro meu pai. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, filha, pergunta pra sua professora. Tá bom. Outro dia eu tava encerrando a aula, né? O Durkheim, ele vai se basear muito nessa proposta do conto do positivismo e vai sair da área da economia, né? De falar que as crises econômicas
que a economia é um problema que gera as crises, vai falar que não, que a crise ela vem do resultado da fragilidade moral que orienta os indivíduos. E falando, eu vou compartilhar aí com vocês, outro dia eu estava conversando com meu pai e com a minha mãe. E aí a gente eu estava falando sobre as benditas questões que eu tô fazendo para vocês, né? Eu estava comentando que, tipo, às vezes é muito difícil pensar em uma questão, porque não pode ser simplesmente, tipo, me diga o ano que a Revolução Industrial aconteceu, entendeu? Tipo, não dá para ser isso. A gente precisa puxar vocês por uma reflexão. E, ao mesmo tempo, eu entrei num dilema meio bizarro, assim, do tipo assim, eu preciso puxar isso uma reflexão, mas eu preciso entender que essa reflexão ela não vai ter uma ordem, provavelmente. Sabe? Porque na prova eu coloco uma ordem. Então, eu estava tentando planejar uma prova em que qualquer ordem que caísse, as 80 questões que eu fiz, não, para vocês eu fiz 40, que a gente dividiu, né, entre outra professora, mas eu estava pensando assim, em qualquer uma das 80 questões no total que caiam para vocês, precisa ter uma lógica e precisa estar seguindo o mesmo pensamento. Eu entrei nessa brisa, né? E meu pai ficou tipo, mas por que você não pode? Ficou tipo, mas por que você não pode simplesmente perguntar, tipo, o que tal pessoa falou? Eu falei, porque não é assim que a gente funciona mais. A gente reflete sobre as coisas. A história, a filosofia, a sociologia são matérias reflexivas. Eles não aprendem mais a decorar. A gente aprende a refletir. Ele falou, eu não entendo. Eu me ferrei na minha época de estudo achando que eu tinha que decorar as coisas. Aí hoje também, sabe, foi difícil para mim passar para a parte reflexiva. E hoje seus alunos já aprendem essa reflexão. Aí eu falei, sim, exatamente. Sabe, do tipo... É muito legal ver vocês, só para elogiar vocês mesmo, né? Nesse sentido de que, tipo, vocês já estão procurando e refletindo e pensando sobre coisas que às vezes os adultos não estão, né? E que às vezes vocês vão falar com os pais de vocês, eles ficam tipo, meu Deus, calma aí, eu fui só pensar nisso outro dia. Ou tipo, calma aí, eu tive que procurar sozinho, como assim? Na sua escola isso está acontecendo no segundo ano, você tem 15 anos, você tem 16 anos. Então, eu queria elogiar vocês nesse sentido, né? Todos vocês, inclusive, mesmo quem tem, acho que, mais vergonha ou algo do tipo que não está interagindo muito nas aulas EAD, né? Nas aulas EAD não, nas aulas remotas, né? Assim, à distância. Eu conheço vocês já tem um ano, né? Mês passado fez um ano que a gente se conheceu. E eu sei o quanto na sala vocês são interessados e são reflexivos quanto aos problemas que se colocam para vocês nas apostilas. Então é isso, meio que também, né? E fiquem tranquilos, inclusive, falando da prova, porque justamente por essa reflexão que eu fiz, né? Não só vocês, mas todas as salas do ensino médio falaram que teve prova que caiu muito texto. Então, eu refiz no segundo semestre agora muitas questões para ter menos textos ou textos mais tranquilos, né? Eu já textos interpretados. Ao invés de colocar o texto original, tem questão com o texto original, tá? Eu coloquei um capítulo inteiro do Maquiavel. Não, depois eu já tô avisando, tá? Tem capítulo inteiro do Maquiavel. Não é que não tem. Mas tem alguns textos que eu já fiz a interpretação do texto para ficar mais fácil, né? No sentido de que, sabendo que são 10 questões, etc., então podem ir sem medo aí no mês que vem, tá? E parabéns pelo desempenho que vocês estão tendo, que é muito bom ver, né? Que mesmo com todas as adversidades, o desempenho está sendo muito legal e está sendo muito, eu acho que muito mais produtivo do que eu tinha sequer imaginado que seria. Então é isso, gente. Bom resto de semana para vocês. Bom descanso, boas revisões para boa prova na semana que vem, né? Beijo. E eu falo da Venezuela semana que vem. Pode ficar tranquilo. Semana que vem não, na outra. Que a gente termina mudança, revolução. E aí eu falo da Venezuela antes de começar a apostila 4. Tá bom? Eu tô te devendo. Pode cobrar.